as chamadas políticas de ação afirmativa são muito recentes na história da ideologia antirracista. Nos países onde já foram implantadas, elas visam oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação de vítimas do racismo e de outras formas de discriminação, explicou o antropólogo e professor brasileiro congolês Munanga. Ficou curioso? Vamos matutar no programa de hoje sobre ações afirmativas. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou vestindo um vestido na cor laranja. Ao fundo eu tenho uma cortina branca, uma estante com livros e uma parede também na cor branca. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Suzy Rodrigues, uma mulher branca, de cabelos pretos e presos, usando uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. E para matutar sobre a temática das ações afirmativas no IFG, o nosso convidado é o Alex de Lima Cunha, servidor técnico-administrativo em educação do Instituto Federal de Goiás. O Alex é gerente do Centro de Seleção do IFG e é especialista em políticas e gestão da educação profissional e tecnológica e é mestre em biodiversidade vegetal. E para você que gostaria de aprofundar mais sobre a atuação acadêmica e profissional de Alex Cunha, você pode acessar o QR Code que está disponível aqui na tela com o seu currículo Lattes. Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Matutando. Seja muito bem-vindo aos nossos diálogos de hoje. E há algum tempo você tem se dedicado à gestão pública de sistemas educacionais como um processo político-administrativo e social. Trata-se de uma gestão educacional pautada por políticas públicas, dentre elas as ações afirmativas. Qual é a origem histórico-política das ações afirmativas no IFG? E você poderia falar para a gente um pouquinho também sobre a implementação e especificidades das AA no IFG? Boa tarde, Thalita, Suzy e todos que nos acompanham. Bom, eu sou o Alex, eu sou um homem branco, de barba, tenho cabelos longos, eles estão um pouco meio presos, meio soltos. Aqui atrás eu tenho uma parede branca. E respondendo à questão, nós temos que lembrar que a nossa institucionalidade é uma institucionalidade transformada. Então, antes de sermos Instituto Federal de Goiás, éramos Centro Federal de Educação Tecnológica e escolas técnicas. Então, a discussão em torno das ações afirmativas certamente iniciou nessas institucionalidades. Na medida que o processo de democratização da instituição, que é pela via da discussão dos documentos institucionais, das orientações internas, certamente já essas instituições discutiam para onde a instituição deveria caminhar na direção de se tornar mais democrática, estar mais permeável a todas as camadas da sociedade. Objetivamente, nós identificamos nos editais de ingresso para o IFG uma reserva de vagas para os cursos técnicos e superiores da instituição a partir de 2010.
nesta quadra da história, a instituição fazia uma reserva de vagas, de 50% das vagas para estudantes das escolas públicas, sem quaisquer estratificações. De modo que essa dinâmica parece acompanhar o que está acontecendo em outras instituições de ensino, especialmente as universidades, que desde 2002 estão ofertando ações afirmativas para o acesso, para suas vagas nos cursos superiores, e desde 2002 a 2010 nós vemos processos e políticas de indução a essa dinâmica, a essa reserva de vagas nas instituições universitárias. Lá nas universidades, por exemplo, pela via do Reúne, aquele programa da segunda gestão do governo Lula, que amplia as universidades. Só que, naquele contexto, não era simplesmente a ampliação estrutural, mas a ampliação da oferta. A universidade ia ter um financiamento específico para ampliar a subestrutura. A contrapartida da própria instituição era ampliar a oferta de vagas. Essa ampliação estava condicionada também à condição de fazer ações afirmativas. Nas universidades, isso acaba se desenvolvendo de diferentes formas. No Instituto Federal de Goiás, a priori, a reserva é para estudantes das escolas públicas. Com o advento da lei, que é do final do ano de 2012, nós iniciamos as ações afirmativas com estratificação socioeconômica e étnico-racial. Alex, então nós podemos dizer que as ações afirmativas são caracterizadas como políticas sociais de combate a discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero e também de casta. E o sistema de cotas, como você já mencionou, é um dos tipos e práticas de ações afirmativas. O que os dados do IFG têm revelado sobre a efetivação dos sistemas de cotas na instituição? E quais são os avanços e também os desafios institucionais relacionados a isso? Bem, desde a implementação da lei, eu ainda não trabalhava objetivamente nesse setor e nem com essa temática. Eu me aproximo dessa discussão nos últimos 6 anos e vou me deparar com as alterações desse regulamento já em 2017, quando o Ministério da Educação está regulamentando uma alteração da lei, a Lei 2.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas. A primeira alteração da lei é de 2016 e ela incorpora as pessoas com deficiência nesse período, 2016 é a lei, 2017 são os regulamentos, e a instituição efetivamente faz essas alterações em 2018, incorporando, além dos recortes socioeconômicos, étnico-raciais, agora também para as pessoas com deficiência. Quais são as dificuldades nessa efetivação? Objetivamente, é muito complexo pensar que são regulamentos que nós, servidores públicos, operadores das políticas, temos dificuldade na compreensão, e nas dinâmicas internas para o cumprimento da legislação. Então, isso já é complexo para nós. Para a sociedade civil como um todo, eu vejo um grande desafio, porque muitas pessoas nem tomam ciência que existem políticas afirmativas
que fazem processos de reserva de vagas para as pessoas nas instituições públicas de educação, seja as universidades, seja a Rede Federal de Educação Profissional. Então, eu entendo que essa é uma das grandes complexidades que se dá, o próprio conhecimento do regulamento para que as pessoas, para quem a lei se destina. E os avanços, certamente, pensar que essa legislação está sempre avaliando a realidade e incorporando as necessárias alterações que são reflexo da necessidade da sociedade civil como um todo. Perceber que, em 2016, a incorporação das pessoas com deficiência é um avanço. Nós acabamos de passar por uma alteração da legislação que faz um processo sensível de alteração interna ao regulamento, incorporando as pessoas quilombolas para as ações afirmativas e reprogramando a seleção que a maioria das universidades e institutos faz, que é a seleção, o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que anteriormente fazia uma dinâmica de organização da legislação como se as cotas fossem um teto a ser ocupado. Essa dinâmica se alterou com o advento da nova legislação. Eu acho que esses são os avanços, e internamente a gente pode citar que o IFG, desde 2021, tem uma política interna, a política de ingresso, em que a instituição faz uma reserva de vagas própria para grupos populacionais do nosso estado, quais sejam pessoas ciganas, pessoas quilombolas, pessoas indígenas, o povo refugiado e também a comunidade surda, pessoas do campo que lidam com agricultura familiar e também professores da rede pública que necessitam fazer novas licenciaturas. Então, a instituição está conectada com grupos que precisam ser reconhecidos e ter ações afirmativas na direção de democratizar ainda mais o acesso à instituição. E para quem está chegando agora, no Matutando de hoje, estamos dialogando sobre ações afirmativas no IFG. Já falamos sobre a história político-social de constituição das ações afirmativas no IFG e também sobre a efetivação do sistema de cotas. E agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência. Meu nome é Marciela Carvalho, sou servidora do Instituto Federal de Goiás, sou mestranda no programa de mestrado profissional ProfEPT do campus Anápolis, e a minha pergunta é: como a divulgação científica contribui para desmistificar a narrativa eurocentrista? Obrigado pela pergunta da Marciela. Tentar formular não uma resposta objetiva, mas uma reflexão. O pensamento social brasileiro, ele se estrutura a partir de grandes concepções teóricas, e entre elas a europeia. Mas as reflexões contemporâneas têm pensado as singularidades e particularidades da nossa sociedade a partir de reflexões também de outros espaços geográficos e objetivamente sobre o próprio espaço brasileiro e latino-americano. Pensar essas singularidades, e isso, de certa forma, está dado a partir da produção científica que incorpora novos prismas de análise e traz para a reflexão que é refletida nas políticas novas perspectivas a serem consideradas.
Então, certamente, o que essa ciência tem produzido e se comunicado, ela reverbera na elaboração de políticas e traz importantes novidades para a organização social brasileira. Excelente pergunta da Marciela. E, Alex, em contribuição aos estudos e pesquisas sobre ações afirmativas, nós indicamos para os nossos estudantes e também para a comunidade em geral o GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E mais informações sobre o GEMA podem ser obtidas na página da UERJ. E, continuando os nossos diálogos, Alex, recentemente, no período de 2020 a 2023, você realizou um estudo e pesquisa sobre os 10 anos do sistema de cotas no IFG. Algumas reflexões sobre inclusão. Quais são as contradições dessa análise, Alex? E é possível incluir sem excluir nos processos educacionais via sistema de cotas? Bom, essa é uma pergunta interessante, é uma reflexão que a gente fez durante a possibilidade formativa que tivemos aqui na nossa institucionalidade. Além de servidor, eu também quis vivenciar a possibilidade de ser um estudante da nossa instituição. E essa reflexão é um tanto sobre o meu objeto de trabalho, e que é o ingresso na instituição, e a gente tem que estabelecer alguns recortes, e o campus escolhido para avaliar esses 10 anos de implementação do campus Goiânia e, objetivamente, os cursos superiores. Só o fato de nós sermos uma instituição que tem muitas modalidades e níveis, já criamos internamente um campo complexo de se lidar, que é a singularidade daquilo que é o ensino superior, a singularidade daquilo que é o ensino médio, e uma importante singularidade que é a educação de jovens e adultos. Esses públicos têm singularidades que faz com que a instituição se desdobre, e, em alguma medida, esse desdobrar da instituição pode ocasionar na dedicação para determinadas modalidades, seja da própria organização institucional, seja da estrutura, seja de como os professores se organizam acadêmico e pedagogicamente para receber os estudantes. E, objetivamente, sobre os processos seletivos, existem muitas questões internas que terminam por contribuir com as contradições sobre a questão. E aí eu pego aqui, objetivamente, uma das nossas questões localizadas, que é a ocupação heterogênea. Sabemos que um regulamento, né, uma lei que faz uma reserva de vagas, ela não vai se implementar de forma igual para os diferentes cursos e modalidades. Percebe-se que a própria ocupação não é homogênea, né? Cursos de licenciatura e de bacharelado vão ter uma dinâmica de ocupação das vagas pela estrutura de cotas de forma bem distinta. E isso certamente se reproduz em outras modalidades. Uma das nossas observações é que a lei estabelece a reserva de vagas para todos os níveis e modalidades da educação profissional e superior. Essa ação afirmativa dentro da modalidade EJA se reproduz, se organiza de uma forma muito singular, porque já é um público com imensas questões e complexidades que
a reserva de vagas termina por ser uma complexidade a mais para a apropriação dessas pessoas, e a gente percebe que quase todos os cursos não ocupam as vagas reservadas. Então, são complexidades e contradições que estão, né, na sobreposição, por exemplo, das ações afirmativas, na medida que a gente talvez até enxergue a modalidade EJA como uma ação afirmativa institucional. E o nosso diálogo hoje está muito bom, mas nós precisamos caminhar para o fim. E eu gostaria de te agradecer, Alex, por estar aqui conosco hoje, compartilhar os seus conhecimentos e experiências de gestão. E antes de finalizar, eu gostaria que você nos indicasse uma produção cultural sobre tudo isso que nós dialogamos aqui. Um livro que certamente acho importante é uma produção brasileira que tem um recorte étnico, racial e socioeconômico para a gente pensar o que é a realidade social brasileira da maioria, talvez, da população, né? Então, leiam Quarto de Despejo. É uma obra que me atravessou e acho que pode atravessar todas as pessoas. E tem uma pessoa que eu sigo na rede social, de vez em quando é bom ver, ela é sempre alguém que tira a gente do lugar. O Instagram é da Uma Intelectual Diferentona. Busquem lá e sintam-se igualmente provocados. Bom, e aproveitar para agradecer aqui essa possibilidade, esse espaço, terminar aqui com uma reflexão da professora Anita Rezende, num estudo que ela faz para a UFG, tentando avaliar o que é o ingresso naquela universidade no contexto de ações afirmativas. Entre os excluídos, a exclusão se reproduz e a inclusão se efetiva de maneira desigual. Assim, os mecanismos de exclusão se repõem dentro das propostas das ações afirmativas que sugerem incluir todos. É muito complexo essa afirmativa, mas eu acho que ela é um tanto provocativa para nos dizer que as ações afirmativas são essenciais, preponderantes, mas é necessário a constante avaliação, porque nem todas as pessoas ainda estão incluídas e os próprios processos de inclusão também carregam processos de exclusão internamente, seja na via das plataformas, seja na via dos editais e da forma como a gente se comunica com a sociedade. Isso são barreiras, em grande medida, intransponíveis para boa parte da sociedade brasileira e que nós precisamos enfrentá-las e tentar, de fato, incluir todas as pessoas. Mais uma vez, obrigado e esperamos aí ter contribuído. E nós aqui te agradecemos mais uma vez, Alex. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só. O Matutando fica por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o nosso programa.